E aí, galera, estamos aqui de volta, né? Terceira edição aí do podcast Gino Fightcast, né? Dessa vez a gente está recebendo aqui um cara que eu gosto muito, né? Conheço aí de muitos e muitos anos, dos primórdios aí das artes marciais aqui na cidade, mestre Enos Berthier. E aí, Jano, tudo bom, cara? Seja Para mim é bem-vindo uma aí, honra meu estar irmão. aqui com vocês aqui, compartilhando um pouco do nossa história, né? Nossos conhecimentos, história e tudo, e para mim é uma honra. Você é um cara que eu considero e gosto muito. Você sabe que há uma grande irmandade entre nós dois, né? A gente tava ainda agora, né? Vendo umas fotos antigas aí de. Tem fotos de 21 anos atrás, né? No foto Rapaz, ali de 95. 2005, Antiga 2005. academia Performance ainda. Muita gente nem sabe onde era essa academia, ficava ali no centro, né? A gente relembrando ali, vendo umas fotos antigas ali. Mas vamos aproveitar. Conte aí, como foi o seu começo? Começo mesmo, não digo como mestre, mas como atleta, né? Conte um pouquinho da sua história aí nas artes marciais no geral e depois no jiu-jitsu. Beleza, então, Gino, eu venho do karatê, né, e da capoeira, né? Eu comecei treinando capoeira aos 9 anos de idade. Com um aluno de um antigo mestre Marreta aqui de Juazeiro. O nome do aluno dele era Bizinha. Ele levava a capoeira lá pra minha cidade, chamada Oricuri, né? E lá eu Você é de comecei. Uricuri, né? Sou de Oricuri, Pernambuco. Aí, chegando lá, a gente treinava tinha um rapaz chamado Zé Nilton, que a gente chamava ele de Moicano. E nesse meio eu sempre gostei de arte marcial. Por ironia do destino, abri uma academia de karatê na frente da minha casa. Karatê. Estilo Gonjuriú, né? Hoje. Sensei Francisco, Sensei Roberto. Um neguinho só tinha cabeça, comecei a treinar. Só Karatê tinha e. cabeça. Só tinha cabeça. E comecei a treinar karatê e capoeira junto, né? Eu usava o karatê. Eu usava a capoeira para aperfeiçoar meu chute de karatê, né? Porque a capoeira, querendo ou Capoeira não, tem um trabalha chute mais solto, muita muita flexibilidade, flexibilidade. agilidade. Então, o que é que acontece? Eu comecei a mesclar os dois, capoeira com karatê, justamente por causa dessa questão de chutes. Em 94, na academia a gente tem sempre aqueles caras que é os bons mesmo, né? E tinha um cara Se por nome de. destacam mais, né? Que se destaca. Eu tinha um aluno lá que se chamava-se Américo. E em 94 foi quando surgiu o UFC, cara. 93 para 93 para 94 94. Eu foi lembro. quando surgiu o UFC. Aí um dia o Américo chegou lá na academia e a gente treinando, eu já estava bem elevado, já era marrom, né? Porque no karatê você pode pegar as faixas, não é como no jiu-jitsu que você só pode pegar uma faixa marrom depois dos 16, não. Quando criança, 14, 15 anos, você já pode pegar uma faixa preta. Não sei hoje como é que tá, mas antes podia. Então, nessa época eu era faixa marrom, 94 para 95. Acho que eu creio que 95. E a América pegou e disse: Rapaz, Enos, eu não quero mais saber de karatê, não, eu quero saber de jiu-jitsu. Ele pegou um VHF. Eu acho que muitos aqui não sabem nem o que é o VHF. É uma fita de vídeo, Esse das mais jovem antigas. não sabe Não mesmo, não. sabe o que é. Fita VHF é uma cassete e fita VHF casa. não sabe o que é, não. É, mas para os mais É do recentes nosso é um tempo. DVD. É. Ele pegou um VHF que tinha. Você poderia botar até três. Aí tinha os três primeiros edição do UFC. Do UFC. E eu vi o Royce Gracie, cara. A gente alugava nas locadoras. Isso, Porque isso. não tinha, não era como hoje, que a internet tinha coisa, nem canal por assinatura. A gente só conseguia assistir essas lutas muito tempo depois, porque Sim, alugava nas era. locadoras, eu Nas lembro. locadoras. Até hoje eu tenho uns Internet, VHF lá YouTube, o YouTube guardados. é mais É pra recente, é cá, recente, é recente. recente. Entendeu? O YouTube é recente, mas. Aí ele pegou e falou, pô, velho, ele me emprestou. Eu digo, pois, quando eu vi o Royce Gracie lutando com um cara, faixa preta em 10 estilos. Falei, e o Royce ganhou do cara, tirou o cara pra nada. Eu falei, velho, agora eu quero treinar jiu-jitsu. Quieta na jiu-jitsu. Quero treinar jiu-jitsu. Mas eu não abandonei o karatê. Quando foi em 95, eu sofri um acidente na minha mão e eu passei uns 6 meses sem treinar karatê, mas eu continuei lá treinando, indo pra academia normal, que até então não tinha chegado o jiu-jitsu na cidade, né? E quando passou 2 anos, de 95 e 97, chegou um cara na cidade de Araripina, de São Luís do Maranhão. O nome do cara era Miguel. Não, desculpa, Michel. E ele trouxe o jiu-jitsu lá, né? O que lá no ali Maranhão, Belém do Pará, o jiu-jitsu sempre foi forte ali
naquela região ali. E ele trouxe o jiu-jitsu pra Araripina. Só que da Araripina ele ficou dando, ele levou o jiu-jitsu. Aí um amigo meu, por nome de Jacques, que hoje é policial civil, disse: eles agora eu tô treinando jiu-jitsu. Aí eu me lembrei das edições, eu falei. Só que antes disso eu fiquei assim, o Jackson me deu a gente tava na sorveteria, o Jackson me deu um mata-leão. E eu tentando enfiar o dedo no olho dele, tentando alguma coisa e eu, cara, daqui a pouco minha vista começou a escurecer, eu comecei a gritar: solta, pô, solta. E ele disse: eu tô agora treinando jiu-jitsu. Eu falei: rapaz, aí eu enlouqueci pra treinar, cara. Aí eu me lembro que o Benildo chegou lá na cidade, que era o aluno desse cara, era o aluno mais graduado. Começou a ensinar a Benildo. Eu falei: pô, velho. E eu via no Royce Crisp muita finalização do armlock. Aí eu falei: velho, me ensina aquela que passa a perna assim, que pega o braço assim. Aí o cara, sabia o nome ainda. Não sabia o nome. E eu fui e comecei a treinar. Quando eu comecei a treinar, não existia tatame, não. Tatame aqui, esse tatame borrachado, não. Eu treinei na queijo de palha, cara. Eu peguei isso aí. De palha. Você pegou, né? Treinei muito tatame de palha. Tatame de palha era uma lona, pô. Uma lona queimava. Queimava aquela lona de caminhão marrom, não sei se... Não era nem a lona de plástico, era uma de... Além da palha ser dura, a lona queimava. Você fazia um rolamento, dava queimava mesmo, arrancava a pele. Arrancava a pele. Só que o que é que acontecia? Quando a gente dava o rolamento, aí às vezes dava uma queda, em vez da palha se juntar, ela se espalhava. Então era a mesma coisa de bater no cimento, velho. Bater no chão puro. Ficava cara, duro. mas mesmo assim eu não desisti. Aí ele continuou dando aula em Aricuri, eu comecei treinando, só que ele disse: eu não tenho mais condições de dar aula aqui, porque só ficou eu e mais outro aluno. Só que o jiu-jitsu que a gente aprendeu naquela época era aquele jiu-jitsu dos primeiros vale tudo, que tava tendo os pit boys, as coisas. Não era esse jiu-jitsu mais cheio de regras que tem hoje, mais isso. competitivo. Era um jiu-jitsu mais livre, mas ainda muito na defesa pessoal ainda. Isso, muito mais na pancadaria, mais entendeu? E a galera não conseguia ficar, pô. Aí o cara viu que não tinha condições dele estar lá na cidade, porque só tinha eu e outro cara de aluno. Ele se parou. Aí nisso eu comecei a viajar 3 vezes por semana, Higino, de Uricuri para Araripina para treinar jiu-jitsu. De 97 essa foi minha vida. Então eu me lembro, 97, cara, que eu não... 97 são o quê? 29 anos atrás. Cara, eu me lembro que nessa época eu não era um cara que tinha muitas condições, mas eu peguei assim, todas as minhas roupas, apareceu um cara com um kimono, um Tiger. Não sei se você já ouviu falar nessa marca de kimono, um Tiger. Já ouviu falar que ela era muito forte no judô. Já. E eu me lembro que eu peguei todas as minhas roupas, só fiquei com uma calça e 2 camisas. Troquei tudinho no kimono, ó, velho. Era um material que chegava aqui. Quem não tinha, chegava tanto, tipo, não. Essa Tiger era uma marca que chegava. No karatê, o meu primeiro kimono de karatê, não sei se você chegou a recordar, em 90, na década de 90, no 1990, foi quando eu comecei a treinar karatê. Você lembra daquele saco de açúcar? Lembro que a gente fazia. Você lembra? Então. Lembro. Os kimonos eram feitos com aquele saco de açúcar, velho. Era aquela lona de saco de açúcar. Lembra que Lembro, sim. Os sacos de açúcar não era um saco Quando mesmo. Eu comecei no karatê com punho de aço, era assim, a gente comprava, pra você ver, ó, não tinha nem kimono pra vender, era uma dificuldade pra achar. Aí ele mandava fazer às vezes, e o material era aquele. Era o saco de açúcar, É. entendeu? Então veja só, eu voltando um pouco, e eu me lembro que quando apareceu o cara, o kimono trançado tag, eu peguei, velho. Só que muitas das vezes, como eu falei, às vezes, hoje tá muito fácil pra essa galera treinar. Hoje tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Tudo. E eu viajava, bicho. Viajava mesmo. Viajava, às vezes eu dormia no tatame, às vezes eu dormia no chão. Pra treinar jiu-jitsu. Alguns acham assim, pô, você não chegou, mas ninguém vê a caminhada do cara, né, velho? Às vezes eu vejo os atletas reclamando hoje em dia, cara. O cara reclama da estrutura, reclama do tatame. Aí reclama do evento, uma coisa. Não, beleza, a gente tem que estar sempre procurando melhorar os eventos e tal. Mas, poxa, antigamente, quando tudo era mato, velho. O bicho pegava, porque a gente não tinha estrutura. A gente não tinha os professores, porque a galera era toda de fora. E quando aparecia a gente tinha que aproveitar, tudo era mais complicado. Eu me lembro que eu me lembro que eu vi lá de Uricuri para Araripina, roda muito caminhão de gesso, cara. E eu ia para Uricuri às vezes, e lá em Araripina, uma cidade de
muitas serras. E lá era uma cidade que fazia muito frio, cara. E eu me lembro que eu, às vezes, para ir para minha casa e retornar, retornava à noite 9, 10 horas da noite, em cima de caminhão de pedra, mas pelo amor pelo jiu-jitsu. Enos, com relação à tua família te apoiou desde o começo, quando você começou a treinar, ou teve aquele preconceito, isso aí não é coisa é sem futuro, isso aí Pô, não é teve, coisa cara, teve, não é coisa de malandro, não é? teve, porque foi mesmo na Porque, época dos Pit Boys, pô, logo de então, logo, eu me porque lembro o que ele tinha aquele, é o jornal que eu nunca mais assisti a Jornal Globo. Nacional, Não, era um, Jornal Hoje, não, Jornal da pô, não era um Globo, jornal não, era um que, Globo Repórter, Globo Repórter. O Globo Repórter ele fez uma matéria só em cima dos Pit Boys, eu lembro, brigando, você eu lembra? lembro. Que eram os cabas arruaceiros que eu lembro. brigavam, os caras. Foi na época do Ryan, Isso, na Ryan época Grace, então, os caras tinham. Na época lá, o pessoal salvo foi um pipoco, que foi mesmo na hora que eu comecei tava a começando a treinar. Aí treinar. meu pai dizia, Porque "Enzo, foi eu não quando quero." deu o boom, né? Quando deu o boom do UFC, que o jiu-jitsu ele começou a aparecer, começou a se destacar. Aí não era. Muita gente na imprensa não era como é hoje, que os caras colocam lá em cima, Não, elogiam, né? negativo. Eles divulgam, a mídia divulga. Antigamente os caras faziam tudo para derrubar, porque para eles era uma coisa de. Aí teve vários eventos, eu lembro, né? Eles pegavam qualquer coisinha que acontecia e faziam uma matéria enorme em cima para Igual o derrubar o próprio jiu-jitsu, as artes marciais e o próprio jiu-jitsu. tudo, qualquer tipo de Vale agressão tudo. na época, qualquer tipo de agressão na época que tinha naqueles bailes, na época e rolava muito aqueles baile funk, Baile funk. qualquer tipo que tinha de agressão no Rio de Janeiro, Ligava o pessoal que ligava ao treinava. jiu-jitsu. Ao pessoal Então que isso treinava. aí, o único meio de informação que nós tínhamos naquela época era a Globo, cara. Era a Globo e o SBT. Aí a Globo fez logo uma reportagem, já acabando, mesmo na época que eu comecei. Aí meu pai lembrou, isso aí é coisa sem futuro, você vai arrumar uma briga. Tanto que num dia, na minha primeira luta de MMA, meu pai não deixou eu ir, não. Vai não. Eu ia fazer uma luta lá, na época era nem luta. Era assim, era jiu-jitsu contra capoeira, karatê Eu contra... lembro, eu lembro. Tem os desafios. Porque ainda tinha muito isso, né? Hoje as artes marciais elas estão mais unidas, porque assim, o MMA é uma mistura de lutas, né? Sim. E hoje todo atleta que quer chegar em algum lugar, ele tem que treinar jiu-jitsu, mas também tem que treinar um Muay Thai, um boxe, um sandá, né? Um boxe chinês, um taekwondo. Ele faz um mix hoje. Mas antigamente era luta contra luta, né? Os caras tinham esse Eles negócio. queriam que tinha mostrar uma qual era rivalidade, melhor, qual era queriam melhor, mostrar e qual era tinha, melhor. essa rivalidade hoje não existe tanto, porque o pessoal, hoje a galera se uniu mais. Mas o preconceito, eu lembro, pô, eu comecei no karatê também, né? A gente começou igual. Eu comecei do karatê que eu fui pro boxe chinês e tal. Inclusive, o boxe chinês tem a ver com que eu fui pro karatê, depois pro karatê pro kung fu. O boxe chinês tem a ver com MMA também, através do Marcelo Giltz, que ele participava dos eventos, lembra aquele circuito freestyle de Vale Tudo, Que era no passava na Brasil? Band, era no Badano, na Band, se No eu não me engano, Brasil. era. Aí o boxe chinês era o único que conseguia ainda ganhar evento, que era só dava jiu-jitsu, aí tinha os caras do Hapkido e os caras do boxe chinês. Era. Aí tinha a galera da capoeira, mas pra ganhar mesmo, pra ter campeão na luta, só o boxe, o jiu-jitsu e boxe chinês. E alguns caras do Hapkido na época, né? Hapkido até deu uma sumidinha no MMA, mas teve uma época que era muito... Enfim. Mas eu lembro, cara, que quando eu comecei a treinar, poxa, era um preconceito enorme. Minha mãe, pô. entendeu? Minha mãe, meu pai queria que eu treinasse, porque eu brigava muito na escola. Até já contei essa história aqui, né? Mas se o pessoal quiser ouvir, é só ver os podcasts anteriores. Mas, cara, minha mãe direto, saia disso, é sem futuro. Hoje eu vivo disso. Uma vez o meu professor de jiu-jitsu foi me visitar e minha irmã abriu a porta quando viu que era ele. Fechou na cara e eu fiquei bobo, pra você ver, né? Então era assim, virou nossa cara. profissão, Virou né? minha profissão hoje, né? Hoje, graças a Deus, e ao jiu-jitsu, você já tirou do mau caminho aí, você já ajudou a sair né? da depressão, do mau caminho através de jiu-jitsu. E até hoje aparece, é o que mais está aparecendo hoje lá na academia, é pessoas com esses sintomas de depressão, essas coisas. E vem lutando, e uma das formas que vem tirando, justamente, que vem ajudando, é a arte marcial, né? O meu celular não para de psicólogos, terapeutas que falam, ó, eu tô indicando um fulano. Esses dias eu até teve um rapaz, eu tava em um determinado lugar, Gino, e não fugindo muito do assunto, mas já que a gente entrou nesse assunto. Mas faz parte também, faz parte. Eu encontrei um pai, cara, e ele chegou pra mim e disse assim, Enos, bicho, o filho dele estuda no Plenos. Chegou pra mim e disse,
Eu tiro meu filho de qualquer lugar, tiro meu filho da escola, mas não tiro meu filho do jiu-jitsu. Outro cara renomado, eu fui num evento de empresarial e encontrei um pai de uma aluna minha e ele me chamou, opa, Enos, tudo bom, eu cumprimentei. E ele pegou e falou o seguinte, assim, aí tinha um rapaz assim, ele me apresentou e disse, esse cara aqui mudou a vida da minha filha. Então, muitas das vezes, o pessoal não vê o quanto a arte marcial é importante. O pessoal acha que a gente quer ganhar dinheiro, não, Gino. Essas coisas são satisfatórias. Porque a gente trabalha, porque assim, a gente vai ganhar dinheiro, porque a gente faz com amor, a gente trabalha com a coisa que a gente gosta. Então o dinheiro ele vai vir, só que não é o principal. Justamente, o principal é você fazer um trabalho bem feito, porque você ama aquilo ali. Muita gente não entende isso. Quando você faz, poxa, eu vejo quando você está dando aula, entendeu? Já quantas vezes eu estava lá, você dando aula, eu assistindo lá, esperando meu treino lá. A gente vê no olhar quanto o professor, o mestre, se importa com o aluno, se importa com o que ele está fazendo. Ele não está ali só para passar o tempo e depois pegar o dinheiro dele e ir embora. Não, ele está preocupado realmente com o futuro, com o que o aluno vai assimilar do que ele está ensinando, do futuro que aquele aluno vai ter, no esporte e na vida também, porque a gente anda primeiro para a vida, né? Cara, e muitas das vezes, às vezes nós como professores, eu vejo como você, como eu, que praticamos isso aqui há muito tempo, e nós como professores, a gente cria um vínculo muito forte com o aluno, às vezes até de pai para filho, cara. De pai para filho. De pai para filho. E às vezes até o próprio atleta, às vezes, não vê isso. O quanto a gente se dedica e dá amor, porque a gente ensina a eles com amor. Muitas das vezes o cara não tem nem condições de pagar a mensalidade, mas a gente tá ali ensinando com o maior amor do mundo. Dá o tempo. Às vezes esse tempo vira a vida toda. E às vezes. A gente mas eu acho que é porque você chega uma hora que vira mais do que essa questão de professor e aluno, vira um negócio de pai e filho mesmo. Uma coisa que acontece muito é que às vezes tem muito atleta, muito aluno, que ele tem coragem de conversar com você, coisas que ele não conversa com o próprio pai. Sim. Porque ele sente mais a proximidade, mais a confiança em você, né? Que você vai escutar ele, vai poder dar um bom conselho, que às vezes o pai, até por um motivo, uns é porque realmente não tem tempo pro filho, e outros é porque às vezes tem que trabalhar realmente, tem que botar o pão em casa, e às vezes não tem aquele tempo que às vezes a gente tem na academia, né, nos intervalos dos treinos, nas viagens de competição, porque eu acho que um dos momentos que a gente mais se aproxima dos alunos é em viagem de competição. Sim, que a gente conhece o aluno no dia a dia, às vezes vê o aluno. Acontece muito comigo, com a gente, Anderson. Às vezes a gente viaja e vê aquele atleta ali escondido ali no fundo do ônibus ali. Às vezes está com vergonha de dizer que não tá sem dinheiro para alguma coisa. Quantas vezes ele bora, velho? O que tá. Mas acontece muito, velho. A gente pagar uma inscrição de um atleta. E o aluno com orgulho ali, às vezes, pra falar. Com orgulho. E eu tava esses dias me perguntando. Assim, esses dias teve uma competição e eu vi uns alunos meus lutando, né? Pra você ver o grau. E eu, assim, eu fiz uma luta, eu lutava quando era competidor, eu lutava. Eu não ficava tão nervoso como eu vejo um aluno meu lutando. Meu amigo, quando o atleta meu tá lutando, cara. Mas eu sei que é isso. O cara fica nervoso, o coração vai. É mais nervoso do que a gente vê lutando. A gente vai lutar. Quando a gente vê ele lutando. É a sensação que eu tenho. É horrível, cara. Então, veja só. Mas o que é isso? É porque o pessoal, às vezes, o aluno acha ruim porque a gente grita, briga. Então, a gente quer, quando a gente faz isso, é porque sempre a gente quer o melhor pro aluno, cara. E a gente sabe que ele pode mais, né? Às vezes, muitas vezes, a gente sabe que ele pode mais do que aquilo ali que ele tá mostrando. Mas vamos aproveitar que você entrou nesse assunto aí. Como e quando foi a primeira competição? Como é que foi esse... Começou a treinar aí... Eu comecei a treinar, fui me destacando... Opa, bati aqui. Fui me destacando na academia. Aí, minha primeira competição foi um interno. Né? O professor jogou lá dentro da coisa. Foi o interno. Porque, na época, gente, tanto que o primeiro brasileiro, o primeiro mundial foi em 1996, cara. Tu começou a treinar em... 97. Então, pra você ter ideia. O primeiro de jiu-jitsu. O primeiro competição oficializada, tudo foi em 96. Entendeu? Se eu não me engano, o primeiro mundial foi em 96, se eu não me engano. Entendeu? Eu comecei em 97. Só que na época era muito difícil uma competição de jiu-jitsu. Eu lembro. O primeiro esporte tinha não estava nas capitais. E olha lá. Tinha muito em Recife, Salvador, só que de Oricuri a gente ia para Recife, né?
Eu me lembro uma vez que eu fui competir, né? Tinha um tal do argentino, cara, e a galera. Ih, começou a gritar, meu amigo. Eu fiquei nervoso. Ih, fudeu, o argentino apareceu, velho. Eu gelado. Meu Deus, quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? E a gente sofria muito com essa questão de deslocamento. E não existia competição de jiu-jitsu. Então, pra mim, foi. A minha carreira como esporte, assim, foi mais na marrom e na preta, né? Competidor roxa, marrom e preta, que foi mais aqui, mais pra cá, mais que foi desenvolvendo, né? Tanto que você vê, no nosso interior lá, era uma academia em uma cidade distante. Então, não tinha em Salgueiro, não tinha no Ceará, não tinha nem em Juazeiro do Norte, não tinha nada. Tinha aqui em 96, se eu não me engano, foi em 97 que o mestre Marlon veio pra cá, que começou. Aí em 98, foi em 99, ele fez uma competição no shopping. Acho que foi no meio eu do acho que shopping Marlon ali. foi em 97, 98 por aí. Porque eu conheci Marlon eu conheci Marlon em 98, foi em 99. Foi quando eu conheci ele. Entendeu? Então por isso que eu acho que foi por aí, por volta de 97, 98, 99, por aí. Aí o mestre, ele fazia o seguinte, ele fazia umas competiçãozinhas pequenas, fazia umas competições pequenas, internas, dava aquelas medalhas, um Halmetro, não sei se você se lembra, que Lembro. vendia aquelas medalhinhas, um Halmetro, mas era só entre a gente mesmo ali, não existia, como eu lhe falei. Aí a gente veio saber o que era uma competição de jiu-jitsu, bem depois, bem muito antes, na década de, já entrando em 2000, 2001, foi que eu vim começar a competir jiu-jitsu e tá em uma competição ali, em outra aqui. Federação, tu veio conhecer a federação quando? Tu lembra? Federação mesmo, É a Virgínia. federação do jeito que é hoje, Federação mesmo eu vim começar em 2005. 2005. Só que eu me federei a primeira vez numa federação, Federação Baiana, em 2006. Certo? Porque a Federação de Pernambuco não rolava muito, não. Em 2006 foi que eu vim, que eu conheci, me entrosei com o pessoal da Edson Carvalho. Eu já tinha chegado aqui em Petrolina, já, né? Uhum. Aí veio se entrosando assim com a galera, eu fui, me entrosei e me federei. Quando foi em 2010, que o jiu-jitsu já estava mais forte, mais tudo, eu resolvi com o mestre em criar uma federação pernambucana aqui em Petrolina. Foi Eu quando lembro. Lembra? Essa parte eu lembro, porque lembro. a gente tava junto nessa parte. Em 2010 a gente tava junto, não. Isso. Aí foi onde eu criei, fazia eu algumas chamei, coisas juntos, né? como o mestre já era na época era da CBJJE, e a CBJJ só fazia competição. Uma no Rio, não existia Open, não existia nada. Fazia uma no Rio, uma em São Paulo e uma nos Estados Unidos, que eles começaram a fazer. Então o atleta do interior ele não tinha oportunidade de competir. Isso era todas as artes, não é só no jiu-jitsu, era nas outras artes marciais também. Né? Você vê, a gente também tinha assim, essas mesmas dificuldades, você vê a história é bem parecida, né? Uhum. Com relação ao Kung Fu e tal. Eu lembro que quem ainda tava um pouquinho na frente era o judô e o karatê. Era. Tirando isso, o judô e o karatê, as outras lutas todas tiveram tiveram essa dificuldade maior, né? Só que na nossa época, gente, não era até como ele voltando, não era como era, não era fácil como é hoje, não. Você tá entendendo? Meu amigo. A gente, para ir pra competição, a gente tinha que juntar dinheiro o ano todinho, vendendo picolé, vendendo Hoje, salgado. por mais difícil que ainda seja, mas os atletas conseguem. Consegue, meu filho lutou. Meu filho esses dias lutou. Meu filho lutou tem o quê? Tem uns 2 meses atrás, meu filho lutou na Espanha. Lutou na Espanha. Eu lutar na Espanha na minha época, na idade. Atleta indo pra Tailândia, atleta indo pra China. Você mesmo, aí você foi pra China. Você já imaginava. Não, naquela época era um sonho. Aquilo ali era um sonho. Era um sonho impossível. Era um sonho impossível. É impossível. Hoje os atletas podem sonhar que pra qualquer lugar do mundo que ele tem chance. É só correr atrás e acreditar que ele vai. Claro, naquela época é muito fácil, mas é como ele fala. Entendeu? O que eu digo é assim. Esses dias eu falei para um aluno meu, eu falei, velho, ó. Se eu tivesse nascido nessa época, eu era outro atleta. Se você tivesse saído se você tivesse começado a se dedicar nessa época, você era outro atleta. Era outra pessoa. Você tá entendendo? Na nossa época não foi fácil, cara. Não. Não foi fácil. Vocês estão no céu. É uma coisa que, assim, da mesma forma que eu tenho gratidão, né, às pessoas que vieram antes de mim, que me passaram, né, muito do que eu sei hoje e tal.
Eu acho que esses atletas de hoje, eles têm que ter essa visão, entendeu? De ter essa gratidão com todos do passado, porque, meu amigo, quando tudo era mato, não era fácil não. Era Se não, hoje o pô. pessoal reclama de Oxe. tanto, às vezes eu vejo o cara reclamando de umas coisas tão supérfluas hoje, que é quando eu lembro como era, aquele, pô, você nem ia sobreviver. Você teria largado no primeiro dia o É treino. isso que eu tô lhe dizendo. Não é Porque, só- ó, Gino, quando eu volto olha o tatame que a galera treina hoje. Hoje o tatame que eu botei na minha academia tem um ventiladorzinho, tatame. ar-condicionado, Tem um tatame. Aí bebedouro, agora escuta só o que foi que eu fiz na minha academia do academia. lado de casa. Eu botei o tatame, aí botei uma espuma aglomerada, que é pra o cara não machucar o joelhinho. Não, como eu lhe falei, na minha época, eu treinei com aquela lona de caminhão, aquela que era de coisa. Arrancou, foi um tampão do meu joelho, meu amigo. Eu fiquei com um buraco, velho. Era Entendeu? totalmente diferente, cara. Era totalmente diferente. Entendeu? Hoje os caras estão no mar de rosa. Sem contar o próprio treino em si, né? Só no material, não. O treino em si era um É. treino mais duro. Era um treino mais. Hoje, por mais que a gente ainda cobre do aluno, então a gente já tem um cuidado maior para tratar o aluno. cuidado, Antigamente não tinha esse negócio, não. Não, Nossos velho. professores O quê? hoje falavam palavrão e. Chamava de castigo? E botava de Ué. castigo, e a punição era severa. Meu amigo, era eu um me lembro, negócio- ó, deixa eu te falar uma coisa. Lá o meu professor de jiu-jitsu, ele tinha uma ripa, cara. Ele tinha uma ripa, bicho. Ele tinha uma ripa aqui, ó. Infeliz. Quando errava, meu amigo, ele mandava a gente botar a mão assim na cintura, botar o abdômen pra frente, danava lá ripa na barriga da gente, velho. Errou porque quis. Sabe- Ele vinha lá tinha um bambu, velho, lá no interior nasce um bambu reto, não é isso que não. Ele vinha duro pra caramba, velho. Ele mirava esses ossinhos da mão, do pé, tá fazendo errado, negão. Tu sabe uma das punições que eu nunca esqueci na vida, até porque eu andava com punho de aço, karatê, que eu comecei. Aí lá tinha um negocinho chamado carretel. Era uma corda que você botava o pé e aí tinha um rolamento lá em cima, você puxava a corda e ia levantando o pé pra treinar a flexibilidade. Sim. Aí quando você fazia coisa errada, tá? Ele amarrava os seus dois pés e lhe pendurava. E deixava lá tantos minutos. Tantos Aí minutos. o cara saía, eu cheguei, tava a cabeça vermelha, Vermelho, cheia de sangue. o sangue. Mas hoje em dia, se você fizer isso, você é preso. Ou seja, Antigamente os pais viam e achavam graça. esses dias, ó, tinha um que era, o pessoal achava que era terrível, esse que era do karatê. Eu me lembro que ele fazia o seguinte, ele dizia, eu era desobediente, a gente ficava na ponta dos pés, encostado na parede, com os braços abertos. Aí ficava ali, meu amigo. Se baixasse, ele vinha com um bambuzinho e batia Eram nos punições calcanhares. físicas. Era. Então, veja só, hoje em dia eu vi um professor de educação física na escola, porque mandou o menino dar 10 voltas, porque desobedeceu, foi Isso é um processado. absurdo, isso é aquilo ali é um absurdo. Você tá entendendo? É. Mas Hoje é proteção demais. Não é à muito, toa. é. Não é à toa, devido a essa proteção toda, que você vê tantos problemas de depressão, tantos jovens com depressão. Justamente. Porque velho. já cresce com a mente fraca, já cresce sem saber ouvir um não. Não sabe ouvir um não. Tudo é permitido, tudo são protegidos demais. E a gente sabe que quanto mais proteção, mais frágil a pessoa fica. Mais frágil ela cresce dependente de ajuda, de proteção. Na nossa época, não. A gente tinha um problema, a gente tinha que aprender a contornar o problema, a resolver meu o pai, eu me problema. lembro que meu pai, ó, enfrentar. eu me lembro que meu pai dizia assim, Ninguém meu negão, ó, proteger a gente, não. negão, apanhou na rua, te vira, bicho. É. Te vira. Ó, hoje é proteção demais. Não que não tenha que ter, mas não exagerada da forma que é, porque hoje você vê geralmente as pessoas com uma cabeça muito fraca para muita coisa. Pois é, pô. Ó, eu fico assim olhando assim os pais. Os pais, vamos falar no modo geral, né? Eu fico olhando assim os pais. Os pais hoje em dia querem que os seus filhos sejam um cristal. E não é, velho. Não é. Eu costumo dizer que a gente prepara o nosso filho para a vida. Nós é quem prepara. Hoje, lá na minha academia, por incrível que pareça, Gino, tem pai que quer que eu discipline o filho dele, cara. Quer que você dê a educação Então, que era para ele receber em casa. Justamente, Joga cara. tudo nas suas costas. Não que ele não vá ter, que ele não vá aprender. Porque eu mesmo, hoje meu pai e minha mãe sabem, eu amo meu pai e minha mãe, mas hoje, muito do homem que eu sou hoje, na maior verdade, a maior parte do homem que eu sou hoje, eu devo às lutas. Do meu pai eu carrego a honestidade, da minha mãe também, mas o resto, a maior parte das coisas, é da luta. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se não fosse as lutas, se não fosse a arte marcial. Entendeu? Então, só que não é para ser assim. A primeira educação tem que ser em casa.
A arte marcial é para ser um complemento, a escola é para ser um complemento, só que os pais hoje querem se livrar da responsabilidade. E aí joga para professor, joga para, enfim. E o ruim de tudo isso é que quando a gente é duro, eles acham ruim. Ah, eu vou tirar meu filho. Uma coisa que eu fico observando é o seguinte, gente. Meu filho não tá gostando. Na nossa época não tinha gostado, não, meu amigo. Tem essa água aqui. É pro seu bem, vai com fazer. Você não tem que querer, não, Não meu tem amigo. querer não. Mas é isso. Você não tem que querer, não. Você vai fazer. Enquanto você estiver comendo do meu feijão e vestindo a roupa que eu lhe dou, vai Mas fazer é o que eu quero. Mas é porque aí, não quero ir pra escola. Aí não vai pra escola. Não vai. Não quero ir pra arte marcial, não vai pra arte marcial. Aí você vê, o menino tá fumando maconha, tá Não é nem usando isso, droga, olha. tá fazendo besteira. Eu tava vendo, Entendeu? eu tava vendo uma pesquisa esses dias, eu tava assistindo um podcast de alguns professores de universidade. E eles falando o seguinte, que 70% dos jovens que estão na faculdade desiste das faculdades porque não sabe o que querem da vida. Não sabe o que quer. É isso também. Mas isso aí é porque justamente é isso. O que é que acontece? Não me adapta. O que é que o jovem fala? Ele diz, não me identifiquei com esse curso. Não gostei. Não gostei. Aí tenta outra, acaba que não acaba se formando, só que o tempo passa. Isso aí vem desde essa fase infantil, que Justamente. só fazia o que queria. O que não queria. fazia porque era necessário, Cara, fazia só o que queria. entendeu? E Então, os pais permitiam. então, quando você pega e bota um filho numa arte marcial, seja ela no boxe chinês, e você tira, não é o seu filho que está desistindo. Você que tá Você que tá desistindo fazendo dele. com que Mas desiste. é isso mesmo. É isso E mesmo. eu vou lhe dizer uma coisa, eu vi o Renzo falando uma coisa que é mais pura verdade. A gente passa disciplina acima de tudo. A gente passa segurança para os filhos dele. Porque não tem coisa melhor do que uma criança olhar no olho do outro e saber que pode se defender de uma Confiança, agressão. né? A confiança. Né? Confiança. Porque A gente vende isso. A confiança gera respeito. A gente vende isso. A gente faz a criança fraca se tornar forte, cara. Entendeu? A gente faz a criança fraca se tornar forte. E muitas das vezes, os pais não verem isso. O filho não gostou, tira. O filho não está se identificando. Não, cara. Você não vai estar o tempo todo com seu filho para defender ele. Não. E principalmente nós Pra estamos proteger. e principalmente que nós estamos vivendo uma época de bullying. Muito bullying. Esses dias eu vi uma mãe que pegou e rapou a cabeça da filha porque a outra estava fazendo bullying com outra que queria se suicidar porque estava com câncer. Então, para você ver o mundo que nós estamos. Então a gente tem que estar. É por isso que eu quero. Um dia eu quero ver com algum vereador alguma coisa, pra gente colocar arte marcial nas escolas, cara. É muito Acho muito importante. eu acho que devia ser. Assim, você vê países de primeiro mundo onde isso já acontece, né? E o tanto que melhorou essa parte de disciplina, essa parte de. Porque a arte marcial ela tem a questão da defesa pessoal em si, mas ela melhora o comportamento das pessoas, o respeito com os próprios professores e entre eles e tudo. Melhora em tudo. É. Melhora a coordenação motora. Melhora a disciplina. Melhora a questão da saúde. Melhora em tudo. Hoje os filhos só querem estar em frente de uma tela, cara. Computador, Uma celular, tele- computador, celular. videogame. Eu fico vendo assim, os pais pegam, chega assim, o menino tá chorando, toma no celular. Em vez de trabalhar, Em vez de trabalhar. para educar aquilo ali, aquela questão, resolver aquela questão, não. Bota o celular para distrair e deixa para lá. E E justamente. isso aí não tá educando, não tá resolvendo nada. Muito pelo Nada, contrário, você cara, tá nada, criando outro nada. problema maior. Nada, bicho. É. E uma das coisas que a gente tem que eu tô lutando, eu queria aqui dentro de Petrolina que um vereador colocasse. Nós já temos ali em Aracaju, no estado vizinho, que é a gente não vai muito longe, não. Como eu falei aqui em Aracaju, lá tem arte marcial nas escolas. Tem karatê, tem o boxe chinês, tem o jiu-jitsu, tem o muay thai, tem. Seja ela qual a modalidade, a gente passa disciplina. Eu acho que a gente tem que se unir, né, dos professores, independente da modalidade, seja jiu-jitsu, kung fu, karatê, muay thai, capoeira. Tem que ter essa união, né? Tem que ter essa união para, como você mesmo falou, tem que ter essa união para se juntar e brigar por isso aí, a arte marcial nas escolas. Eu acho que ia melhorar muito a disciplina. Hoje eu sou professor também de educação física, eu trabalho em escola, né, do município aí da Bahia, de Juazeiro, né? E, poxa, a indisciplina é uma das piores coisas hoje,
né? Aluno agredindo professor, aluno agredindo professor. Na minha época eu morria de medo de minhas professoras. Pois é, hoje os alunos respeitam direito de mais e disciplina de menos. Os meninos passam automaticamente, muitas vezes. Então tá muito errado, tem que rever isso aí. E, gente, tem se você for na aula minha, veja só, você for na aula minha, os meninos, antes de eu chegar na academia, tá aquela festa na minha academia. Eu digo, fala como é que eu falo? Eu falo 1, 2, 3. Quando eu falo no 3, você não escuta um pio. Você só escuta o ar-condicionado da minha academia. Por quê? Isso mostra o quanto eles têm respeito e o quanto eles estão sendo disciplinados. Disciplina. Eu acho que é um dos males da educação hoje em dia, é a falta de... Porque com a disciplina, o aluno não é só a questão de respeitar o próximo, o colega e o professor, não. É ele estudar, porque ele vai ser disciplinado para estudar. Entendeu? Para correr atrás, vai tirar uma nota ruim numa prova, para correr atrás, que é o que o atleta faz quando perde uma competição. Entendeu? Ele faz o quê? Ele treina mais, é mais disciplinado nos treinos, na alimentação, em tudo, para poder melhorar, para poder ir lá e ganhar. Falta isso nas escolas, cara. E outra coisa, muito importante. Uma coisa que eu faço lá na minha academia, eu digo assim, vem cá, velho, como é que tá seu boletim escolar? A galera tá baixo. Ô, bicho, não vai ser graduado não, ó. E tudo quer ser graduado, tudo quer pegar sua faixinha cinza, sua verdinha, seja ela qual for. Mas todos querem ser graduados. Então o que é que acontece? Quando a gente chega assim, velho, como é que tá seu comportamento dentro de casa? Como é que tá a sua alimentação? Não, tá coisa, então vamos, velho. Então tu não vai graduar não. Eles ficam com medo. Por incrível que pareça. Eu tenho pais lá que me ligam pra botar o filho pra tomar banho, bicho. Você fala aqui com fulano, porque ele fulano não quer tomar banho. Não existe o negócio. Você me falou que tá com iniciativa aí justamente para isso. Fale mais aí dessa iniciativa pra gente desenvolver realmente esse projeto aí das escolas aí. E, Gino, eu tô com... Faço convite pros profissionais aí, aproveita. Pessoal, ó, no dia 30 de agosto eu vou fazer uma feijoada para vocês, gratuita. Quer todo mundo lá, vai ser um dia de vocês. Por quê? Assim como eu quero ver se eu consigo aqui colocar na cidade, juntamente eu vou convidar algum vereador lá para fazer, vai ser lá no Buena Vita. E eu quero fazer essa feijoada lá, Gino, e descontrair, porque eu quero, assim, existe o dia do professor, existe o dia do educador físico, existe o dia... Mas qual é o dia qual é o nosso dia? Qual é o seu dia? Professor Gino de boxe. De arte marcial. Qual é o nosso dia? Não temos. Tem uma lei que está para entrar em vigor o dia do profissional de arte marcial, que é no dia 30 de agosto, certo? E ainda estão vendo. Eu quero já decretar aqui na cidade. Eu quero ver se algum vereador vai. Como eu falei, eu vou chamar já convidei o vereador, o Diego Serra, né? E ele vai estar lá e ele quer ver se é essa possibilidade para botar em pauta para a gente ter o nosso dia, o direito do nosso dia aqui. Pô, Petrolina tem a chance aí de se destacar aí, cara, no sertão aí, como a primeira cidade a adotar isso aqui, né? Sim. Aqui no sertão de Pernambuco, no interior, adotar isso aí, porque eu tenho certeza que vai ver, em poucos anos vai ver diferença aí. Vai, pô, e outra, como a gente voltando, e a outra coisa que eu quero fazer justamente para eu conversar com os professores, eu quero mostrar a nossa força para eles verem, porque hoje aqui querendo ir em Petrolina, querendo ou não. Milhares de praticantes. Cara. Aqui hoje milhares, tem muito, milhares. muito, não é 1000 praticantes. As lutas aí não. todas aí, não. Mil tem uma equipe. Só uma equipe aí é perigoso ter 1000 atletas. Entendeu? Se juntar aí todas as modalidades aí, são milhares e milhares e milhares. Eu tenho hoje, só na minha academia eu tenho mais de 200 alunos. Não, é muita gente. É muito atleta. Então, quando você vem juntando, hoje em dia você vê em cada esquina tem uma academia de jiu-jitsu. Hoje entre academia de jiu-jitsu, academia de luta. Só de jiu-jitsu aqui são milhares. Imagina aí você junta Muay Thai, muita gente, boxe chinês, karatê, capoeira, judô, entendeu? Taekwondo. Então, eu quero mostrar nossa força. Eu quero mostrar a nossa força pra gente dizer assim, se a gente juntar todo mundo, é aquele ditado, se você pegar um fio, ele rompe, mas se você pegar vários fios, se torna uma corda e não rompe. Então, se todo mundo não é o jiu-jitsu, eu não quero jiu-jitsu. Como eu lhe falei, você viu, a minha origem era no jiu-jitsu. Eu pratiquei capoeira, pratiquei karatê, pratiquei judô. Hoje eu foquei no jiu-jitsu. Mas hoje em cada esquina, como eu falei, na nossa cidade, tem uma academia.
projeto Temos- é para arte marcial. É para no arte geral. marcial. Eu quero ver se a gente coloca uma lei municipal, falar com o vereador alguma coisa, para a gente colocar o jiu-jitsu nas escolas, como a gente falou anteriormente, para a gente chegar e colocar o dia do o dia do profissional, mostrar que o profissional da nossa cidade seja valorizado, profissional de arte marcial. Tá na hora, cara. Tá na hora da gente sair daquele lugarzinho. Uhum. Você Não, eu tá concordo. entendendo? Eu concordo com você e assim, já você pode contar comigo, né? Tanto para participar como na divulgação aí. É, os instrutores da Egílio também, a gente vai estar junto aí nessa briga aí. Enos, e a gente tava conversando ainda agora, conta aí, como é que é o filho aí, campeão aí, vários eventos de... Porque assim, você tem seus filhos, digamos assim, sem ser de sangue, né? Que são seus atletas e tal, seus alunos, mas você tem seu filho mesmo de sangue, também treinando, ganhando as competições aí. Como é ser pai aí do atleta, de um campeão aí de Então, o jiu-jitsu? Eliakim, né? O Eliakim é uma bênção, cara. O Eliakim, ele é um menino que a gente descobriu tem pouco tempo que ele tem a diabetes tipo 1, né? E a gente vem lutando, e ele vem focado nas competições, vem treinando muito e foi campeão mundial agora na Espanha, né? Agora em outubro ele tá indo pra Roma, né? Na Itália lutar o europeu de jiu-jitsu da Pô, que CBJJ, legal. sem kimono. Vem se Cara, destacando com inúmeros superação. títulos, né? Em inúmeros títulos ele tem, eu sei lá quantos títulos ele tem. Pernambucano, Pernambucano. Pernambucano nem ele tem nem brasileiro. brasileiro, mundial, Nordeste, Ceará. Então, ele vem se destacando desde criança que ele compete, né? Começou a competir desde os 9 anos de idade, então são inúmeros títulos. Mas o mais importante agora foi esse aí, que ele foi lá na Espanha, né? Lutou contra um marroquino e contra um africano, um nigeriano. Foi lá, fez uma luta bonita, trouxe a medalha, uma medalha de ouro e a outra de bronze, né? Chegou lá, mesmo a diabetes dele aí subiu muito e ele foi lá, mesmo ele se sacrificando lá. Queriam até internar ele depois da luta porque estavam com medo que a diabetes, mas mesmo assim ele trouxe o título aí pro nosso. É um exemplo aí de como a arte marcial fortalece, né? Não só o corpo, mas o espírito também. Talvez se fosse outro, se não treinasse, talvez tivesse aí se maldizendo, falando aqui não faz nada porque tem um problema, porque tem uma determinada dificuldade ou doença e tal. Ele não, ele tá treinando, tá aí ganhando E títulos, Gino, ou por seja, olha, incrível nem que usa pareça, desculpa, usa a é, doença como desculpa por incrível para... que pareça, a gente não sabia que ele tinha diabetes tipo 1, não. A gente veio descobrir depois É de porque, grande. é porque essas tem coisas que vai além da É, qualidade de vida que o cara tem, são genéticas, né? é. E o médico chegou pra ele estava em Hereditário. São Paulo se preparando para ir lutar em Dubai. Ele ia para Dubai. Ele estava na preparação lá na Gigo e lá ele passou mal e quando aí descobriram que ele estava com diabetes lá, né? Tem pouco tempo que ele pegou essa diabetes. E a gente descobriu, tem só 3 anos, ele tem 25 anos, mas só tem 3 anos que a gente descobriu que ele tem essa. É tipo uma dele. É tipo 1, né? Tendo E uma lá, vida e uma mais. das coisas que a médica chegou pra ele e falou, velho, você pratica alguma coisa, porque o que salvou sua vida foi isso. No esporte, praticar. Mas a Salvou história sua dele vida foi isso. Se você não praticasse nenhuma arte ela marcial, já tinha tinha entrado em evoluído. coma. E Tinha já, entrado em e já coma, o podia ter pâncreas, tinha ido. já podia ter É, evoluído cara, para pra você ver o quanto é tipo 2, importante. tipo 3, seus livros. Entendeu? E ele vem se destacando muito. Hoje ele é um dos. Hoje aqui no Vale nós temos muito faixas pretas bom. Mas na categoria dele, até 70 quilos, ele é um menino que vem se destacando muito forte. Ele é um dos mais fortes aqui, né? Mas No Vale. fora ele, tem a equipe, sua equipe tem muita Ah, atleta tem muito ganhando atleta. títulos aí, né? Uma Tem muito equipe forte, atleta, né? muito forte. A A equipe muito Corpimento forte, muito né? forte. Tem sim. Temos Monstrão, que é um professor de física, né? Que também ganhou o ano passado. Ele é um professor lá do Cristão, do Colégio Cristão. E ganhou o Mundial o ano passado na Espanha. Foi esse ano, ganhou de novo. Que legal. Entendeu? Então, já é bicampeão fora do Brasil. O ano Que passado ele legal. lutou. Título internacional. Então veja só, e ele Quem é é o que sonhava com isso antigamente? e não é? E eu tô Agora a querendo gente ir o for ano ver que vários vem, né, atletas aí de várias modalidades, né? Conquistando aí de Petrolina, de Juazeiro e conquistando campeonatos internacionais É. aí. Seja no Oriente, seja na Europa, nas Américas aí, Mas o pessoal aqui, se ó, destacando. cara, ó, aqui em Petrolina, gente, a gente tem muito atleta bom. Tem.
Tem muito atleta bom. Certeza. Não é só da a minha academia, não. A gente vê a Adriana aí. Adriano tem inúmeros atletas ali. Tem levado muitos atletas do Vale aqui para campeões sul-americanos, campeões brasileiros de jiu-jitsu. Tem você agora que vai com o pessoal para brasileiro. Já tá indo pro brasileiro agora. Já tá indo pro brasileiro, né? 2 semaninhas aí. 2 semaninhas aí de treino forte. Naelto, Michael. Já ganharam fora do Brasil. Aquele outro rapaz, o Fortinho, que eu me esqueci. Não, tá indo agora pra Argentina, em outubro. É, Campeonato Pan-Americano. Pan-Americano aí, Tá indo ó. agora. Mais um representante. Então, veja só. O Vale em si tem muito atleta bom. O que falta aqui é justamente isso, apoio. Apoio político, né? Apoio político. Os empresários também Político. acordar mais pro esporte aí, porque é importante apoiar. Ó, E principalmente o apoio político. Eu acho o esporte aqui muito desvalorizado. cara, ó, valorizado. vou te falar uma coisa. Esse ano eu realizei o Campeonato Brasileiro aqui. Região Nordeste, o Nordestão. Deu 514 atletas. Opa aí. 514 atletas. Veio gente até de Belo Horizonte, viu? Tem gente de Belo Horizonte lutando aqui. Gente do Ceará, gente do estado de Pernambuco todinho. E, cara, eu consegui um patrocínio de um vereador e consegui um patrocínio de outro. Foram 2 vereadores. Um me ajudou a pagar o ginásio, que o ginásio daqui é alugado. Acabou-se, velho. Às vezes eu fico chateado aqui, Enos, porque assim, às vezes você vê esportes de elite aqui que não tem praticantes, a não ser o pessoal que tem condição de pagar. A galera traz eventos pra cá, e aí um evento de jiu-jitsu, um evento de boxe chinês, um evento de muay thai, um evento de capoeira, que tem centenas e centenas de praticantes, e aquele pessoal realmente que quer fazer do esporte um futuro na vida, quer através do esporte, e não tem eventos e não tem apoio. Cara, Como é que humilhante. pode Eu isso? falei, Como é que ó, pode velho. isso? Se você olhar Tá essa errado. quadra, a quadra Tá do errado. Dom Bosco, o ano passado eu fiz no nosso Auxiliadora, lotou as maiores quadras da cidade. Esse ano eu fiz ali no Dom Bosco, no Colégio Dom Bosco. A quadra, o pessoal não tinha espaço para uma formiga na quadra. Quadra lotada, entendeu? Então, veja só. E os líderes, eu falo para vocês, líderes da cidade, se vocês soubessem o quanto a gente é importante na vida desses atletas, porque um líder de arte marcial, se eles tiverem um apoio de vocês para tudo, vocês podem ter certeza que a gente, além de conseguir ver que o atleta está correndo ali, a gente consegue volta, fortalece. Eu estou mentindo, Gino? Eu falo a verdade. Não. Eu gosto muito. É Então, isso veja mesmo. só, se a gente chegar, a gente tem poder para chegar em um aluno e dizer, velho, ó, fulano quer que o esporte cresça, vamos ajudar, vamos votar, vamos fazer com que ele cresça Não, na cidade. e depois do futebol, arte marcial é o que tem mais praticante no Brasil, é arte marcial. Depois o futebol, tudo bem, é o primeiro, todo bairro tem. Mas né? veja só, Mas só depois que o do futebol é arte marcial. Mas há uma arte diferença, marcial. mas há uma diferença entre o futebol e a arte marcial. Enorme. Em termos de. Eu vou lhe dizer por coisa quê. enorme. Se vocês, eu tenho 10 alunos e eu conversar com os 10 alunos que um líder, eu estou fazendo um exemplo, que um líder, um prefeito da vida chegou e patrocinou, e ele chegar e dizer, Enos, ó, eu estou ajudando isso, eu estou fazendo com que o esporte cresça na cidade. Se eu chegar para os meus alunos e mostrar para isso, os meus alunos, pela confiança que eles têm na gente, você. vão me seguir. Vão respeitar a sua opinião. Diferente de do futebol. Que tá preocupado só em jogar. Sabe ali. por quê, gente? Porque nós somos referência, cara. Não, e a própria questão da disciplina, porque por mais que o futebol seja um esporte legal, o futebol ele não disciplina ninguém. Muito pelo contrário. Futebol é um esporte que você joga por jogar. A arte marcial ela é um esporte que ela educa. A arte marcial é um esporte que ela transforma a personalidade de uma pessoa. Ela transforma uma pessoa que podia ir para um mau caminho, entendeu? Ela não precisa nem ser competidor, mas só pelo fato dela treinar, se ela continuar treinando, ela vira uma pessoa disciplinada, ela vira uma pessoa que respeita as autoridades, respeita os mais velhos, respeita os colegas. E como a gente falou no começo, a gente, com a arte marcial, a gente meio que doutrina a criança por lado certo. Por lado do caminho, por um bom caminho. Então a gente tem uma certa liderança com eles. Então o líder, para onde o líder for, o exército vai atrás, cara. Vai atrás. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Entendeu? É então, isso mesmo. Então tem essa vantagem. Se investir, né? Para se investir na arte marcial mais. Que devia, mas, realmente era o que deveria. Justamente.
se você, um exemplo, se você é um político que ele investe na arte marcial, investe naquela arte marcial, juntamente ali, tá ajudando, tá com projetos, tá ajudando nenhum atleta a ir para uma competição, uma coisa, você pode ter certeza, amigo. Aquilo ali, não só A fidelidade, a né? fidelidade, você vai ter, porque é uma coisa que a gente tem. A arte marcial tem. É, Fidelidade. mas Só a arte marcial passa. É duas nenhum coisas. outro esporte Nenhum tem outro, como a única coisa que gera fidelidade, que você vai concordar comigo, é a igreja. que É gera- pastor de igreja. A outra coisa, a você segunda segue, coisa. você seguir. A segunda coisa É arte é a arte marcial, cara. As Seja ela equipes, qual for. as equipes de arte marcial são famílias. Por mais que tenha, muito raro, até tem um ou outro que sai, mas é muito raro. Entendeu? Geralmente você respeita a sua equipe é sua família e tem essa questão realmente da fidelidade que nenhum outro esporte Só que tem. a Nenhum gente outro não só, esporte é só assim. mas justamente, só que a gente, além de ganhar o respeito do atleta, a gente ganha o respeito da família. Da do atleta. família. Porque a família vê a transformação, Da né? transformação. Da pessoa, né? Do adolescente, da criança, até do adulto, muitas vezes. O adulto mesmo já com a personalidade formada, mas quando ele entra no arte marcial e ele continua, entendeu? Ele às vezes muda um defeito que em nenhum outro esporte ele mudaria, por já ser adulto. Mas ele melhora, ele evolui, ele consegue evoluir. Ó, Gino, tem 16 anos que eu faço competição aqui de jiu-jitsu dentro de Petrolina. Oficializada por federações. Você tem cargo na federação Eu hoje, sou né? vice-presidente da Federação Pernambucana do Mestre, que é ligado ao governo do estado. Hoje a gente pode chegar para você ver. A gente hoje pode pegar um atleta e registrar no Bolsa Atleta Estadual. Vocês têm atleta recebendo? Ali, aqui o Bolsa meu filho Atleta, recebe pelo então. Bolsa Atleta Estadual. Que é isso que é Tem, legal. tem O pessoal outro tem lá, tem mais só tem que dois lá na saber minha disso para academia. entender que hoje tem, Tá entendendo? por mais que ainda não seja do ideal, mas já tem apoio, né? Já tem algum apoio. Entendeu? Então o que é que acontece? Hoje a gente tem esses atletas, tudo que recebe pelo Bolsa Atleta. Mas por incrível que pareça, você vai dizer, não, até eu falei esses dias, velho, eu não tenho mais vontade de trazer uma competição para Petrolina. A gente vai. Eu entendo. Porque a burocracia, falta de apoio, o pessoal Falta de aqui. apoio. E é uma coisa que levanta o nome da cidade, mais, pô. que traz, Como eu lhe falei, traz velho, turismo, tinha traz gente de São José de São José do Belmonte, tinha. Que eu quero falar Belo Horizonte. Belo Horizonte. Tinha gente de Belo Minas. Horizonte. Tinha gente de Salvador. Tinha gente de Recife. Tinha gente Petrolina já é famosa, tinha- mas poxa, mas você trazendo pessoas de modalidades que aqui não tem, que aqui não tem costume de trazer, o pessoal vindo são pessoas novas, pessoas a mais que vão estar falando, é um esporte a mais, é uma área a mais que vai estar ali falando de Petrolina, falando da cidade. Entendeu? Querendo ou não, aumenta o turismo sim. A cidade fica com uma visibilidade maior. Em tudo. Aí eu falei, velho, por incrível que pareça, eu até falei, velho, me aposentei, não quero mais fazer competição. Mas eu entendo o seu lado, a pessoa fica chateado mesmo. Quando a gente estava atrás para ir para a China, que a gente não teve apoio de nenhum político aqui. Entendeu? A gente vai participar de um campeonato mundial. Irmão, você cara, vai pro Mundial da China, velho. Então, e a gente não teve apoio aqui, eu fiquei revoltado. A gente foi por conta, a gente conseguiu sempre exalto, né, que a AgroVale ainda apoiou, ajudou a gente, entendeu? Eu sempre vou falar, você vê, pode passar a minha vida toda, eu vou estar falando da AgroVale que ajudou a gente. Agora, nenhum político da região ajudou. O prefeito meu se filho, escondeu. Tudo bem. Prefeito se Meu filho foi pro Mundial na Espanha. Tem o pessoal aqui do Novo Centro, que ajudou, o pessoal do Novo E tem que Centro. exaltar esse pessoal que E ajuda. tem que ajudar o pessoal. Os políticos que ajudam, o empresário que ajuda. Ó, tem que o ser pessoal do Novo parlamento Centro, o toda hora. pessoal a filha a doutora, filha de Adalberto Cavalcante, ajudou. Ela vem acompanhando meu filho. Tem que Veja falar, só, quem ela ajuda viu, tem que entendeu? falar, Então, divulgar. o pessoal da ótica, eu me esqueci a ótica ali, mesmo na esquina, quando sai. Então, veja só, o pessoal age mais pra nós, que não era uma coisa que não era pra gente estar. Adriano, ele leva um ônibus, bicho, pra São Paulo. Ele leva um ônibus. Aqui tem essa dificuldade, aqui eu acho que eles deviam ter já ônibus para levar as equipes para competição, era o mínimo. Eu vou lhe contar uma história. Era o mínimo isso. Eu vou lhe contar uma Não história. tem, aqui não tem, infelizmente, Enos, aqui não tem nenhum planejamento para os atletas seguir uma carreira nos seus esportes, não tem.
Porque o atleta, ele faz tudo por conta própria. Aí só quer pegar se o cara explodir mundialmente, numa Olimpíada, aí vão querer ir atrás. Mas, pô, e pra montar o atleta e pra ajudar o atleta a chegar lá, não tem nenhum planejamento aqui. A Ó, Secretaria de Esportes aqui é só pra futebol e pra fazer evento de elite. É um absurdo ó, isso, eu vou lhe contar uma história. Teve uma vez que eu fui na Secretaria de Esportes, 2018, foi 2017, eu fui realizar o Campeonato Pernambucano aqui. E o menino do judô lá do sensei, do sensei lá do Daniel, da Samurai, o menino de 17 anos, poderia o menino estar representando a gente nas Olimpíadas. Pois é. Foi pedir as passagens para ir lutar na França. No Mundial na França, cara. Me diga em que lugar do mundo, do interior, uma cidade dessa do interior tem um atleta de ponta como esse. Mas é complicado. Eu lembro, ó. E o menino saiu chorando da sala, o menino saiu chorando da sala porque não foi. Eu lembro uma coisa, eu lembro uma conversa que eu tive até com o Pedão. Inclusive, Pedão, tá convidado aqui também, Pedão é do Karatê. Antigão aí do Karatê, os primeiros aqui da região aí. Ali, Mestre Pedro tá convidado, né, pra vir aqui. Eu conversando com o Pedão e com o Pedrinho, que era o filho dele. Tem um amor grande por ele, Pedrinho muito bom no Karatê aí. Pois não, além de gente boa, né, um mestre aí muito respeitado, né? E aí eu conversando com ele e com o filho dele, com o Pedrinho, que é fera do Karatê também. E na época, né, a gente fazia faculdade de educação física junto, e ele comentando que tinha, né, falando essa questão de campeonato brasileiro, de seleção, e ele falando que na época estava desmotivado, entendeu? Porque não tinha valorização para conseguir apoio para ir pro, assim, aí é campeão pernambucano e aí vai para ir para brasileiro, aí é brasileiro para ir para mundial, alguns anos atrás, né? A gente tendo essa conversa. E ele desmotivado, falando por causa disso. Porque realmente desmotiva. O cara tem talento, tem potencial, mas aí o cara vai investir tudo sabendo que mesmo quando chega lá o cara é campeão brasileiro, cara. Brasileiro. Olha o tamanho do Brasil. E o cara é campeão brasileiro. Uma possibilidade de ir nas Olimpíadas, cara, um cara do interior não vai, e pro Mundial não tem apoio, pô. Isso não existe. Só aqui, velho. Só aqui. Isso que eu tô dizendo é revoltante, velho. Aí que perspectiva os caras tem? Você entendeu agora tem. porque Higiene, uma vez eu fui, muita gente Higiene, uma vez eu fui, velho, e eu pedi as marmitas do árbitro. Da arbitragem, as marmitas. E chegar pra mim, e uma prefeitura chegar pra mim e dizer que não tem como dar as marmitas. Tem que rever isso aí, políticos revejam isso aí. Revejam isso aí, porque isso aí você não vai estar ajudando só o atleta, não. Você vai estar ajudando uma pessoa que vai servir de exemplo para muitos. Isso aí contribui para a diminuição da violência, isso aí contribui para a diminuição da criminalidade, tá? Do vício, porque quem está treinando não está usando, ele está sendo incentivado a fazer outras coisas. Enfim, cara, é uma coisa que me revolta, eu até não queria falar sobre isso a gente tá conversando. Mas porque não tem, mas é uma coisa que a gente sofre, só quem sofre é nós. Você já trouxe aqui o Campeonato Pernambucano, cara. Não trouxe para aqui para Petrolina? Trouxemos. Sem apoio do político, mas trouxemos. Mesmo jeito foi. Eu tive o apoio de Diego Serra e Diogo Hoffman. Agora, pra. E tem que falar, e quem apoia, a gente tem que falar. O Serra, pronto, o Serra tá correndo aí, quer fazer. Pra você ver, como é interessante as coisas. O cara, quando ele viu o poder do esporte, eu não imagino. Ó, pra você entender. Quando eu levei ele na quadra que ele viu a quadra, ele disse, cara, eu não sabia que era desse jeito aqui na cidade, não. Você tá entendendo? O poder que a gente tem. Obrigado. O poder que nós temos aqui na cidade hoje. Por isso que tem que se juntar, os professores, né, os líderes de equipe tem que se juntar, se unir, pra brigar junto. Pra brigar junto, velho. Que aí o pessoal vê o peso da gente que a gente tem. Justamente. Pra galera entender. Você tá vendo? Porque como eu falei, velho, isso aqui não é a metade da metade da metade, essa quadra aqui que você tá vendo, lotada. Só que um evento desse, vai um pai assistir, vai a família assistir, aí vovô. E é um ambiente que você vê que é um ambiente que não tem briga, é um ambiente saudável, é um ambiente de respeito, que não tem bebidas. O máximo de bebida que tem lá era Gatorade e Monster, que é o Atlético é energético. Entendeu? Então é um ambiente que você pode chegar com sua família. Não é igual, não é um ambiente que você pode
chegar e não tem bebedeira, essas coisas não. Não existe isso, cara. Enos, e seus projetos aí com relação? Você tem hoje um dos maiores CTs aqui de Petrolina, ali no centro, né? Local muito bom, enorme, estrutura excelente lá para a prática de jiu-jitsu e de outras modalidades. Mas conta aí seus planos aí, vai abrir em outro local também? Não, eu pretendo, eu tô. Logo eu quero abrir outra academia, né? Mas logo eu quero abrir uma fight grande aqui, né? Uma estrutura melhor do que a que eu tenho, né? Porque a gente tem que melhorar sempre, né? Quanto mais a gente melhorar. Hoje tá onde? Só lá no centro Por ou tem enquanto mais só algum lá. local? Por A de enquanto só Juazeiro, lá. a de Juazeiro, A né? de Juazeiro, por conta daquela reforma da ponte lá, caiu o fluxo muito de alunos. Aí eu tive que fechar as portas lá. Mas a estrutura tá lá do mesmo jeito e logo vamos reabrir, né? Tem que reabrir, tem que Tá fazer inaugurando aí, crescer, logo né? tá inaugurando aí E eu tô, o viaduto, né? esperar Vai ficar esse melhor. viaduto aí Fluxo ali passar para pra o Juazeiro ver. ali. E aqui na cidade eu pretendo abrir a minha, assim. Hoje eu pago aluguel tudo, mas futuramente eu quero estar no meu espaço, né, cara? Acho que a gente trabalha o Espaço sonho seu mesmo, né? meu. Que aí o investimento vai ser na estrutura, em vez de É estar como, pagando ali minha aluguel. mãe fala, eu tô juntando até o cabelo dos dedos. Pra Mas o local lá fazer é um muito lugar, bom. fazer né? um local, uma academia agradável, cada vez mais. Temos que estar melhorando, se renovando mais. E lá tem o quê? Lá tá tendo o quê agora? Com as modalidades que tem lá? Divulga aí, liga aí. Cara, na minha academia hoje eu tenho jiu-jitsu, né? Tenho muay thai, boxe chinês, né? A equipe Gino Team, como sempre, lá é meu A gente tá parceiro. junto, a gente tá junto. Sempre, né? O pessoal do boxe chinês, muay thai, kickboxer. Tem taekwondo. Quem é o professor de kickbox lá? É uma professora, Uma Gino. professora? Laís, ela Daqui é daqui? Essa eu Ela acho não que eu é de não Recife, né? conheço Mas ela é ainda. aluna do mestre Kel, um aluno, um professor legal, muito legal. conceituado dentro de Recife. Na realidade, ele é um dos maiores professores, tanto da Kelmo, se eu não me engano, no kickboxing, no Muay Thai Legal. e no Kyokushin. E ela Taekwondo ainda tem? Tem, o Taekwondo Taekwondo tá também. muito forte. Taekwondo. Hoje, por incrível que pareça, é uma das equipes mais. É uma das modalidades que eu tenho mais alunos, velho. Tem Mas o 50 alunos, Taekwondo. 50 praticantes. Divulgar, porque muitas às vezes o pessoal não sabe, né? Quer praticar uma modalidade, entendeu? E tem Muay Thai, né? Com o Muay pessoal Thai. da Thai Combat lá. Tem o pessoal também da BT Combat. Lá, na realidade, na minha academia, eu não foco em equipes. É a modalidade. É a modalidade. É a modalidade. Hoje eu vejo a minha academia como uma empresa. Né? Hoje eu não quero. Fulano é de tal Você equipe, aluga não. os horários lá. Alugo né, horário. pros Hoje eu não tô professores. alugando porque eu não tô tendo. Não, acabou, tá tudo Acabou, tá preenchido. tudo super. Hoje a academia é o dia todo. O dia todo Graças a funcionando. Deus. É o dia todo Só funcionando. para o pessoal ver como tem procura e como Tá tem a entendendo? gente treinando arte marcial aqui na região. Entendeu? E agora, como eu lhe falei, por isso que eu tô nessa correria aí pra abrir a minha academia, porque eu quero abrir um espaço maior. Pra ter mais Já tem oportunidade, porque ideia sobrecarregado. local, não? Cara, tem alguns locais aí que eu tô fechando o espaço aí, negociando os terrenos aí, Tá vendo aí? mais por cento, mas... E assim que Vamos ficar tiver assim. definido aí, vamos... Claro, eu quero vem você aqui, comigo, viu, não, cara? Eu vou tá lá, eu vou Quero tá você lá, pô. comigo Vou tá lá, com né? certeza a gente, nossa Quero parceria você aí, comigo, né? nossa parceria de muitos anos aí. Enos, além da amizade que a gente tem, além da amizade que a gente tem, Enos é como se fosse meu irmão, né? A gente sempre fala, o pessoal, a gente brinca e tal, mas a consideração Respeito porque, máximo. porque além do respeito, grande. né? Um respeito de muitos anos pelo trabalho um do outro, a gente ainda tem essa amizade, essa proximidade, né? De intimidade, né? Intimidade Sim. até. De irmão mesmo, e é um cara que eu gosto muito, não é à toa que é um dos primeiros que tá vindo aqui, né? Vieram meus filhos, agora vem Enos, né? Começando aí esse projeto também, que não deixa de ser um projeto que a Cara, gente é quer muito que legal, né? cara, isso aí, cara. O primeiro Divulgar, da né, as cidade, artes marciais no marcial geral do e Vale, tudo. divulgar os nossos atletas, porque aqui na realidade eu acho que não tem nem podcast. Tá É a tendo- coisa que falta, era pra ter, né? Acho que era pra ter mais, na verdade, né? Acho Não- que nem tem, eu nunca ouvi, né, assim. Então a gente começou aí com o Naelto fez alguns podcasts aí, faz do evento, né? Do Vale Fight, né? Vale Fight Sandá. E aí a gente teve a ideia junto de estar fazendo aí, divulgando. E chamar todos os profissionais de todas, tanto atletas como médicos, professores e tal, para Muito justamente bom, isso. muito Divulgar bom. as artes marciais, porque, poxa, a gente tem tanto talento aqui, Tem, Enos. cara. Tanto talento, a Muito, gente como tem é que grandes falou? professores, Tem. pô. Entendeu? Aí você vê,
Se você vê essa professora minha, Laís, o nome dela, ela é professora, ela é Chamar enfermeira, aqui ela é depois professora. também, futuramente. Chama, cara. Ela é professora Futuramente. daqui da Uninasal, faculdade, não de coisa. Você não dá nada mais, cara, o treino da mulher, tem uns marmanjos lá que fica, pai, meu irmão, que mulher, e já é praticante de outras artes marciais. Cara, que mulher é essa? Que treino é esse? Você tá entendendo? Aham. Então, veja só, é um talento que tem que ser descoberto, É. né? E pra mim é satisfatório estar com vocês sempre aqui, né? Um amor, um carinho. Tô contigo sempre, que tu precisar de mim. Tá junto Tá aí, até a tá? morte. São muitos anos aí nessa É, batalha muitos aí, anos, né, é. Enes? Enes, fica à vontade aí, tava fazendo uma hora aí, completando uma hora que a gente tá. Eu nem percebi, cara. Também não, Eu né? nem percebi. Foi rápido. Pra mim ainda tem tanta coisa pra conversar, Né, cara? Foi mas uma nós vamos horinha marcar outra oportunidade, Claro, entendeu? tô Porque assim que dentro. for surgindo os assuntos, a gente vai combinando Vamos, pra- sim, vamos conversando pra aí. conversar, mas fale aí alguma coisa que você queira, finais aí que você Então, quiser eu falar quero aí. primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar divulgando a você, né, o pessoal daqui da Higino, que vem feito um grande trabalho aqui no Vale de muitos anos. Muito obrigado aí vocês. E dizer que, convidar também os professores mais uma vez, para o dia 30 de agosto, ir lá Vou se tá lá, vou tá deliciar lá. com uma feijoadazinha gratuito. Leve sua esposa, mas eu só quero liderança, eu não quero atleta não, viu, pessoal? É o nosso Não, dia. só os professores. Convidar vocês para lá, vai ser lá no condomínio Jatobá. Jatobá dia 30 de agosto, Horário. 11 horas da manhã. Eu vou estar lá com Viu? certeza. Vai 11 ser um horas da prazer. manhã. Vai ser Vou uma lá, honra. vou trazer o convite aqui, que eu tô esperando a gráfica me entregar os convites. Eu vou em academia. Vou lá e mandar um abraço aí para todo professor de arte marcial do Vale, falar que vocês são importantes e falar que nós juntos só temos a crescer. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Não A gente existe, junto ainda é mais forte. Unido a gente é mais forte. né? Então, vamos mostrar o poder da nossa. Vamos mostrar o nosso poder, o poder da arte marcial dentro de Petrolina, para que as pessoas vejam que nós somos poderosos. Né, não, É Gina? isso aí. Obrigado Tamo aí a todos. Tamo junto. Viu? Tamo junto, Valeu, beleza. Ginão. Um Pessoal, abraço, cara. Abraço, Enes. Tamo junto aí. Pessoal, eu queria agradecer aí todo mundo que esteve com a gente até agora. Né? Pedir para vocês compartilharem esse vídeo, comentarem, botarem perguntas aí, darem sugestões, né? Sobre os profissionais que vocês querem ver aqui. Né? Quero agradecer demais meu irmão Enos por ter aceitado o convite aí, entendeu? E pedir que o pessoal vão conhecer lá o espaço dele lá, né? O Fight Club, né? Fight Club fica ali no centro, ali na próxima Praça do Peixe ali, espaço muito bom, vão conhecer lá, tem várias modalidades de luta lá, além do jiu-jitsu, tem boxe chinês também, certo? Vão lá conhecer que vocês vão gostar, espaço muito bom, né? Conhecendo pessoalmente e não esqueçam, compartilhem, comentem, ajudem a divulgar esse novo trabalho aí que a gente está fazendo. Valeu, aí, até a próxima. Até a próxima. Valeu, Guilherme. Foi bom.